Olá! Que bom ter sua companhia nesta meditação. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem do Evangelho de Lucas que, olha, é muito mais do que só um relato de nascimento. É uma que a gente escuta bastante na liturgia. É uma história sobre silêncio, sobre fé e sobre aquele momento exato em que a promessa de Deus finalmente quebra séculos de espera. Vamos juntos descobrir o significado tão profundo que existe no nascimento de João Batista? E a gente começa bem pelo clímax da história. Uma frase curta, simples, escrita numa tabuinha por um homem que não podia falar. Mas por que essa declaração, seu nome é João, foi tão poderosa, a ponto de deixar todo mundo admirado e mudar completamente o rumo das coisas? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente entender a força desse momento, primeiro a gente precisa entender o silêncio que veio antes. E não era um silêncio qualquer, eram dois tipos de silêncio. Um que cobria uma nação inteira e outro que afligia um único homem. E aqui a gente vê bem esse contraste, que é fundamental. De um lado, o silêncio profético. Pensa só, o povo de Israel esperando por séculos uma palavra de Deus, uma ação divina na história. Do outro lado, o silêncio pessoal de Zacarias. 9 meses mudo, como consequência da sua dúvida diante da promessa do anjo. O nascimento de João Batista é o evento que vem para romper os dois, anunciando que Deus estava, finalmente, agindo de uma forma nova e decisiva. Então, o tempo se cumpre, a promessa se torna um bebê. E a reação imediata, que não é só da família, mas de toda a comunidade, revela uma verdade teológica muito profunda. É interessante notar isso, né? A alegria dos vizinhos, dos parentes, não era só uma formalidade social, um parabéns educado, não. Era um reconhecimento público de que algo extraordinário estava acontecendo. Eles viram aquele nascimento como um sinal claro de que a misericórdia de Deus estava, de fato, visitando o seu povo. A fé era algo vivo, comunitário. E é muito importante a gente entender o que a Bíblia quer dizer com misericórdia. Não é só um ato de bondade aleatório. A misericórdia, ou hélios em grego, vem da mesma sabedoria infinita de Deus que criou a sua lei. Ou seja, é uma ação intencional, com um propósito, nos conduzir à perfeição. O presente que Deus deu a Isabel e Zacarias estava preparando o terreno para um presente ainda maior para todos nós. E agora, a gente chega no coração do drama. A cerimônia do 8º dia. Um momento que era para ser de pura celebração, acaba virando um palco de conflito entre o costume dos homens e a ordem de Deus. Vamos acompanhar essa sequência. Primeiro, o rito. A família se junta para a circuncisão, o sinal da aliança. Logo em seguida, vem a tradição. Ah, vamos colocar o nome do pai, Zacarias. Mas aí, um ato de fé. Isabel, com coragem, intervém. E, por fim, a obediência, o ato decisivo de Zacarias, que pega uma tabuinha e confirma por escrito a vontade de Deus. E aqui fica claro o conflito. De um lado, a tradição humana, que quer honrar a família com o nome Zacarias. Do outro lado, a vontade divina, que foi revelada pelo anjo, com um nome que já define a missão daquele menino, João. A escolha era bem clara, entre o que era esperado pelos homens e o que foi revelado por Deus. Para a gente entender a profundidade dessa escolha, a gente precisa olhar o significado dos nomes. O nome do pai, Zacarias, quer dizer Yahvé lembrou. É um nome que aponta para o passado, para a fidelidade de Deus que não esqueceu sua aliança, suas promessas a Israel. E agora, olha só o contraste. João, que vem de Yohanan, significa Deus mostrou favor ou Deus é gracioso. Percebe a diferença? A história da salvação avança de um Deus que lembra o que prometeu para um Deus que mostra um novo favor. Uma graça que surge na história para preparar o caminho do Salvador. É algo completamente novo. E aquele ato de obediência de Zacarias, uau, ele desencadeia uma série de eventos incríveis. Coisas que não afetam só ele, mas que causam um impacto em toda a comunidade ao redor. A jornada espiritual de Zacarias é um verdadeiro modelo de transformação, né? Ele começa na dúvida, que sela os lábios dele. Depois passa pelo silêncio, que não foi só um castigo, foi um tempo de purificação. Esse tempo preparou o coração dele para o momento da obediência total, que finalmente solta sua língua, mas não para reclamar, e sim para louvar. E esse é o ponto. No exato momento em que a voz dele volta, a primeira coisa que Zacarias faz é bendizer a Deus.
Isso nos ensina um princípio espiritual fantástico. A verdadeira libertação encontra seu propósito maior na glorificação de Deus. A reação do povo é descrita com a palavra grega phobos. A gente ouve e pensa logo em fobia, em medo, certo? Mas não é bem isso. Não é aquele medo que paralisa. É o que chamamos de santo temor. Aquela reverência, aquele espanto misturado com a admiração que a gente sente quando vê com clareza o poder sobrenatural de Deus agindo na nossa frente. E desse santo temor nasce a pergunta que ecoa pela história: o que virá a ser este menino? Não é uma pergunta tipo qual vai ser a profissão dele. Não, é uma pergunta sobre o lugar misterioso que ele ocuparia no plano de salvação de Deus. E a própria Escritura já nos dá uma pista da resposta. Essa expressão, a mão do Senhor estava com ele, é uma afirmação muito poderosa. Significa que a vida de João estava sob a proteção especial, o poder e a unção de Deus. Ele estava sendo preparado para uma missão única. Pois bem, essa história toda não é só um registro do passado. Ela nos oferece um modelo, um caminho para a nossa vida de fé hoje. Vamos então tirar algumas lições práticas para a nossa caminhada espiritual. Vamos refletir sobre 3 pontos centrais que essa passagem nos traz: a obediência, que na verdade nos liberta, a dimensão profética que existe na nossa própria vocação e o chamado para a gente ser testemunha da misericórdia de Deus no mundo. A primeira lição é sobre a liberdade. A mudez de Zacarias veio da dúvida, mas a voz dele foi restaurada pela obediência. Às vezes, a vontade de Deus parece contrariar a nossa lógica, né? Mas a submissão filial ao plano dele é o que, no fim das contas, liberta a nossa alma e solta a nossa língua para o louvor. E isso nos leva a pensar: onde na nossa vida a dúvida pode ter silenciado a nossa capacidade de louvar? Qual será o pequeno ato de obediência que Deus talvez esteja pedindo hoje, para que a nossa voz se solte a serviço dele? Em segundo lugar, a nossa vocação. Assim como o nome de João revelou a missão dele, o nosso nome de cristão que a gente recebe no batismo também nos dá uma nova identidade e uma missão: sermos profetas da misericórdia de Deus neste mundo. E a pergunta que fica é: a nossa vida, as nossas ações, o nosso jeito de ser, tudo isso proclama que Deus é gracioso, assim como o nome de João? Somos um testemunho vivo dessa verdade no nosso dia a dia? E para a gente fechar, voltamos àquela frase poderosa: a mão do Senhor estava com ele. Essa meditação nos deixa com uma última pergunta, para levar no coração. A proteção, o poder, a unção de Deus estavam sobre João. E na nossa vida, a gente consegue perceber, e mais importante, confiar que a mão do Senhor também está conosco?